Você sabia que o seu intestino delgado possui aproximadamente 5 metros de comprimento? Isso é quase a altura de um macho de girafa adulta, ou 2 vezes e meio o tamanho de um jogador de basquete médio. Então, como é que este intestino delgado cabe na nossa cavidade abdominal? Bom, é isso que nós vamos descobrir hoje na nossa videoaula sobre o mesentério. Antes de começarmos, eu gostaria de te dar uma breve visão geral sobre o assunto que nós vamos discutir nesta videoaula. Nesta imagem aqui, que vai aparecer durante a videoaula, nós podemos ver o interior da cavidade abdominal. O aumento maior foi rebatido superiormente e o intestino delgado foi removido, de forma que nós podemos ver a estrela do show, o mesentério. Nós vamos começar a nossa videoaula discutindo o que é o mesentério e, em seguida, vamos continuar falando sobre algumas relações do mesentério e finalizar a nossa videoaula com algumas notas clínicas. Então, o que é esta estrutura que nós estamos estudando e qual é a sua utilidade? Antes de começarmos a falar sobre o mesentério, eu gostaria de primeiro apresentá-lo ao peritônio. Aqui nós podemos ver a cavidade abdominal no plano sagital. Eu escolhi esta imagem porque ela mostra bem como o peritônio reveste as paredes da cavidade abdominal e a maioria dos órgãos e vísceras contidas nela. O peritônio é uma dupla camada de membrana serosa ou mesotélio e pode ser dividido em duas partes, o peritônio parietal e o peritônio visceral. O peritônio parietal, que nós podemos ver agora destacado em verde, reveste as paredes da cavidade abdominal, enquanto o peritônio visceral cobre a maior parte das vísceras abdominais. O peritônio pode formar dobras, como os omentos e ligamentos mesentéricos. Bem, como agora nós estamos familiarizados com o peritônio, vamos continuar falando sobre algumas de suas dobras. O mesentério é constituído em reflexões peritoneais que contêm vísceras e as prendem à parede abdominal posterior. A maior destas reflexões é o mesentério próprio, ou mesentério do intestino delgado. Ele é uma dupla camada de peritônio em forma radial que conecta o jejuno e o ilho à parede abdominal posterior. Superiormente, o mesentério do intestino delgado ancora-se à junção entre o duodeno e o jejuno. Ele então cursa obliquamente na direção inferior para terminar na junção iliocecal. As duas camadas peritoneais do mesentério próprio contêm os vasos sanguíneos, nervos e linfáticos que suprem o jejuno e o ilho. O mesentério próprio não é o único mesentério do corpo humano. Na verdade, nós temos alguns outros. Próxima parada. Nós temos o mesocólon transverso, que você pode ver agora destacado em verde. O mesocólon transverso prende o cólon transverso à parede abdominal posterior. Ele deixa a parede abdominal posterior a partir da superfície anterior do pâncreas e cursa externamente para envolver o cólon transverso. O mesocólon transverso contém os vasos sanguíneos, nervos e linfáticos que suprem o cólon transverso. Em seguida, nós temos o mesocólon sigmoide, que é uma prega em forma de V invertido que prende o cólon sigmoide à parede abdominal posterior. O ápice do V fica próximo à divisão da artéria ilíaca comum esquerda em seus ramos interno e externo. O mesocólon sigmoide contém os vasos sigmoides e retais superiores, juntamente com os nervos e linfáticos associados ao cólon sigmoide. Vale mencionar que o apêndice vermiforme também possui um mesentério associado a ele, que é chamado de mesoapêndice. Este é o quarto e último mesentério da cavidade abdominal. Ele se prende próximo à extremidade inferior do mesentério próprio do intestino delgado, próximo à junção iliocecal. Ele geralmente se estende até próximo à ponta do apêndice vermiforme. O mesoapêndice contém os vasos sanguíneos, nervos e linfáticos que suprem o apêndice vermiforme. Agora que cobrimos os mesentérios, vamos estudar algumas relações. Vamos começar com algumas outras reflexões do peritônio, os omentos e ligamentos. Em seguida, nós vamos continuar e falar das vísceras associadas aos mesentérios. Na nossa imagem atual, nós podemos ver o aumento maior refletido superiormente, de forma que podemos ver o mesentério. Vamos virá-lo para baixo novamente para podermos vê-lo em sua posição anatômica.
O aumento maior também é uma dupla reflexão do peritônio. Ele encontra-se suspenso a partir da curvatura maior do estômago e se dobra sobre si mesmo para se prender ao cólon transverso. Nós podemos observar isto melhor se nós alterarmos para uma vista sagital da cavidade abdominal. Aqui nós podemos ver o estômago e aqui nós podemos ver o aumento maior dobrando-se sobre si mesmo para se prender ao cólon transverso. Como o peritônio consiste em duas camadas e o aumento maior se reflete sobre si mesmo, a estrutura é constituída de 4 camadas no total. Se você quiser aprender mais sobre o aumento maior, por favor, assista a nossa videoaula ou leia sobre o assunto em nosso site. Se você possui um aumento maior, você deve também ter um aumento menor. O aumento menor se estende da curvatura menor do estômago ou do duodeno proximal ao fígado. Se nós voltarmos para a nossa imagem original, você irá perceber que nós não podemos ver o aumento menor, já que ele está escondido pela reflexão do aumento maior. Muito bem, vamos dar uma olhada nos ligamentos peritoneais que nós podemos ver nesta imagem, começando com a prega umbilical mediana. Essa estrutura ímpar é uma crista elevada de peritônio parietal que recobre o ligamento umbilical mediano, que cursa do ápice da bexiga até o umbigo. O ligamento umbilical medial é um remanescente do úraco, um canal que conecta a bexiga ao umbigo durante o desenvolvimento fetal. Localizadas em cada lado da prega umbilical mediana, nós encontramos as pregas umbilicais mediais. As pregas umbilicais mediais são um par de cristas elevadas de peritônio parietal que recobrem os ligamentos umbilicais mediais. Os ligamentos umbilicais mediais são os remanescentes das artérias umbilicais fetais. Movendo lateralmente, nós encontramos as pregas umbilicais laterais. As pregas umbilicais laterais são um par de cristas elevadas de peritônio parietal que recobre os vasos epigástricos inferiores. Eu vou te mostrar estes vasos agora, antes de nós continuarmos falando sobre as vísceras relacionadas ao mesentério. Aqui, nós podemos ver a artéria epigástrica inferior, que é um ramo da artéria ilíaca externa. Este vaso supre a parede abdominal anterior. Acompanhando a artéria epigástrica inferior, existe uma veia epigástrica inferior. A veia epigástrica inferior se origina da veia epigástrica superior e drena para a veia ilíaca externa. Este vaso drena a parede abdominal anterior. Agora que nós estamos familiarizados com os omentos e os ligamentos associados aos mesentérios, vamos continuar e falar sobre os órgãos ou vísceras. Nós vamos começar com o intestino delgado. O intestino delgado pode ser dividido em 3 partes: o duodeno, o jejuno e o íleo. Na videoaula de hoje, nós vamos focar nas partes associadas ao mesentério próprio, o jejuno e o íleo. Primeiro, nós vamos olhar para o jejuno. O jejuno é o segmento médio do intestino delgado entre o duodeno e o íleo. Aqui nós podemos ver somente o início do jejuno. Vamos mudar a nossa imagem de forma que possamos ver o jejuno suspenso de seu mesentério, na cavidade abdominal. O jejuno possui um papel importante na digestão, e suas funções incluem a absorção de água e nutrientes. Seu suprimento sanguíneo é dado pelas artérias jejunais e sua drenagem venosa através das veias jejunais. A inervação simpática do jejuno é dada pelos nervos do plexo celíaco e do plexo mesentérico superior. A inervação parasimpática é suprida pelo nervo vago. A linfa do jejuno drena para os linfonodos mesentéricos superiores. Lembre-se que estes vasos e nervos são transmitidos para e a partir do jejuno através do mesentério próprio. Em seguida, nós vamos falar sobre o íleo, que é a porção terminal do intestino delgado. O íleo é uma continuação do jejuno e termina na válvula iliocecal que separa do seco. Aqui nós podemos ver apenas o final do íleo. Vamos trocar a nossa imagem novamente para podermos ver o íleo suspenso por seu mesentério. O íleo funciona para absorver os sais biliares, a vitamina B12 e quaisquer outros nutrientes que ainda não tenham sido absorvidos. Seu suprimento sanguíneo é dado pelas artérias ileais e sua drenagem venosa se dá através das veias ileais. Como o jejuno, sua inervação simpática é levada pelos nervos do plexo celíaco e o plexo mesentérico superior.
enquanto sua inervação parasimpática é dada pelo nervo vago. A linfa do ilho drena para os linfonodos mesentéricos superiores. Da mesma forma que o jejum, estes vasos e nervos são transmitidos para e a partir do ilho através do mesentério próprio. Agora que nós olhamos para o intestino delgado dessa perspectiva, vamos continuar para o intestino grosso. O intestino grosso pode ser dividido em 8 partes: o seco, o cólon ascendente, a flexura cólica direita, o cólon transverso, a flexura cólica esquerda, o cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto. Eu vou te apresentar cada uma dessas partes, mas eu vou dar mais detalhes nas seções relacionadas aos mesentérios, o cólon transverso e o cólon sigmoide. Como eu mencionei anteriormente, o intestino grosso começa com a válvula iliocecal. A primeira parte do intestino grosso é o seco, que é um pedaço logo abaixo da válvula iliocecal. O apêndice é um tubo em fundo cego em forma de dedo conectado ao seco. A próxima parte é o cólon ascendente, que começa imediatamente após o seco e cursa superiormente para a flexura cólica direita. A flexura cólica direita também é conhecida como flexura hepática, por causa de sua proximidade com o fígado. A flexura cólica direita encontra-se entre o cólon ascendente e o cólon transverso. A próxima parte do intestino grosso é o cólon transverso, que é suspenso a partir da parede abdominal posterior pelo mesocólon transverso. O cólon transverso recebe alimento digerido do intestino delgado, a partir do qual ele reabsorve água e eletrólitos para formar as fezes. Seu suprimento sanguíneo é dado pelas artérias cólicas direita, média e esquerda, e seu sangue venoso drena através da veia cólica média. O cólon transverso é inervado pelos nervos do plexo mesentérico superior e do plexo mesentérico inferior. A linfa do cólon transverso drena para os linfonodos mesentéricos superiores. Estes vasos e nervos são transmitidos para e a partir do cólon transverso através do mesocólon transverso. O cólon transverso cursa através do abdômen para outra flexura cólica, a flexura cólica esquerda. Ela também é conhecida como flexura esplênica, devido, como você deve ter imaginado, à sua proximidade com o baço. A flexura cólica esquerda encontra-se entre o cólon transverso e o cólon descendente. A próxima parte do intestino grosso é o cólon descendente. Ele está localizado no lado esquerdo do abdômen e cursa diretamente inferiormente ao cólon sigmoide. O cólon sigmoide, que nós podemos ver agora destacado em verde, é suspenso a partir da parede abdominal posterior pelo mesocólon sigmoide. O cólon sigmoide transporta fezes do cólon descendente para o reto. Ele também é responsável pela absorção de água e nutrientes. Seu suprimento sanguíneo é dado pelas artérias sigmoides e seu sangue venoso drena através das veias sigmoides. O cólon sigmoide é inervado pelos nervos do plexo mesentérico inferior. A linfa do cólon sigmoide drena para os linfonodos mesentéricos inferiores. Estes vasos e nervos são transmitidos para e a partir do cólon sigmoide através do mesocólon sigmoide. A última parte do intestino grosso é o reto. Quando o reto perfura o assoalho pélvico, ele se torna o canal anal. Antes de continuarmos para as nossas notas clínicas, eu gostaria só de mostrar algumas características gerais do intestino grosso. Aqui nós temos as tênias cólicas, destacadas em verde, que são bandas espessadas de músculo longitudinal. Nessa imagem, nós podemos ver também as austrações, que são as saculações do cólon, bem como os apêndices epiploicos. Estas 3 características podem ser utilizadas para ajudar na distinção entre o intestino delgado e o intestino grosso. Agora que nós estamos familiarizados com o mesentério e as estruturas relacionadas, vamos começar com a clínica. Nas notas clínicas de hoje, nós vamos falar sobre a isquemia mesentérica, que ocorre quando o fluxo sanguíneo para o intestino delgado é restrito. Ela ocorre como resultado de artérias estreitadas ou obstruídas e pode levar à necrose do intestino delgado. Existem 2 tipos de isquemia mesentérica: isquemia mesentérica aguda e isquemia crônica. A isquemia mesentérica aguda é mais comumente causada por um êmbolo e exige cirurgia de emergência.
A cirurgia envolve a excisão de qualquer alça necrótica e revascularização da alça por remoção do embolismo. Quando o suprimento sanguíneo para o intestino delgado se deteriora com o tempo, isso é chamado de isquemia mesentérica crônica. Isquemia mesentérica crônica geralmente é um resultado de doença aterosclerótica, e a abordagem desta condição reflete este fato. Os pacientes recebem antiagregantes plaquetários e uma estatina, juntamente com orientações e suporte relacionado a modificações no estilo de vida. Tais medidas são tomadas para ajudar a estabilizar quaisquer placas. Em casos severos, cirurgia, como a colocação de stents, pode ser necessária. Então, antes de finalizarmos a nossa videoaula, vamos rever brevemente o que nós aprendemos hoje. Primeiro, nós estabelecemos o que é o mesentério ao estudar o peritônio, que pode ser subdividido em peritônio parietal e peritônio visceral. O peritônio parietal reveste as paredes da cavidade abdominal e o peritônio visceral cobre a maior parte das vísceras abdominais. Uma vez que nós estabelecemos que os mesentérios são derivados do peritônio, nós então falamos sobre cada um, incluindo o mesentério próprio, que está associado ao jejuno e o ilho, o mesocólon transverso, que está associado ao cólon transverso, o mesocólon sigmoide, que está associado ao cólon sigmoide, e o mesoapêndice, que se relaciona ao apêndice vermiforme. Nós então continuamos falando sobre algumas relações do mesentério, começando com o aumento maior e o aumento menor. Nós então estudamos os ligamentos peritoneais, incluindo a prega umbilical mediana, que se sobrepõe ao ligamento umbilical mediano, a prega umbilical medial, que se sobrepõe ao ligamento umbilical medial, e a prega umbilical lateral, que se sobrepõe à artéria epigástrica inferior e à veia epigástrica inferior. Em seguida, nós discutimos os órgãos ou vísceras relacionadas aos mesentérios. Nós começamos com o intestino delgado, focando especificamente no jejuno e no ilho. Em seguida, olhamos para o intestino grosso, que pode ser dividido no seco, cólon ascendente, flexura cólica direita, cólon transverso, flexura cólica esquerda, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Quando o reto perfura o assoalho pélvico, ele se torna o canal anal. Nós também olhamos para algumas características gerais do intestino grosso, como as tênias cólicas. Por último, nós concluímos a nossa videoaula com algumas notas clínicas sobre a isquemia mesentérica. Então, isso nos traz ao final da nossa videoaula sobre o mesentério. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima!